A melhor maneira de impulsionar as políticas públicas habitacionais é fornecendo mais crédito. Hoje já são, só no Minha Casa Minha Vida, mais de 5 milhões e 300 mil unidades habitacionais contratadas. A gente vivia de aluguel há muitos anos, o meu sonho foi realizado. A gente tem um portal hoje que é um portal absolutamente amplo nas informações que ele disponibiliza. A sociedade cada vez mais clama por transparência, né? A gente mesmo pagando juros comemora, né? Colocar em prática políticas públicas e programas que visam garantir o acesso ao crédito, aos serviços bancários e melhorar a qualidade de vida em todas as regiões do país. Aliar desenvolvimento econômico e social. Como fazer tudo isso? O Eu Fiscalizo desta edição vai falar sobre o papel dos bancos públicos no desenvolvimento do Brasil. Levar serviços bancários a todas as regiões do país e oferecer crédito para as mais diversas classes sociais. Os bancos públicos ajudam a fomentar o desenvolvimento econômico e social do Brasil, incentivando o setor produtivo a partir da criação e expansão de novas empresas, grandes ou pequenas. É deles também o papel de traçar estratégias voltadas para segmentos que não são tão prioridade para os bancos privados. Então essa é a vantagem de ter alguns bancos públicos, porque elas têm uma maior capilaridade. Às vezes elas estão em lugares que do ponto de vista comercial não faz sentido. Não era para ter uma agência ali, dá prejuízo. Então do ponto de vista de política pública pode até fazer sentido, mas se você fosse um dos acionistas do Banco do Brasil, provavelmente não. Hoje, no Brasil, existem diversas linhas de financiamento bancário direcionadas ao desenvolvimento do país. Entre elas, o Microcrédito Produtivo Orientado, o MPO, e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, ambos administrados pelo Banco do Brasil. O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste tem seus recursos provenientes da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Empresas, cooperativas e produtores rurais da região podem pedir financiamento. Já o MPO tem como fonte de recursos 2% dos depósitos à vista que são efetuados pelos clientes do banco e é destinado ao desenvolvimento de empreendedores formais ou informais. E o valor total do financiamento pode ser até R$15 mil. Esse diretor do Banco do Brasil explica o que o banco leva em consideração antes de liberar tais recursos. É analisado a capacidade de gerar o desenvolvimento para a região. Aquelas questões básicas são verificadas, né? Tanto para o financiamento do FCO ou do MPO também é verificado. Se a pessoa tem capacidade de pagamento e se tem o nome limpo. A expectativa é que neste ano 9,7 bilhões de reais provenientes do FCO sejam usados em investimentos na região Centro-Oeste. Quando você tem para fundos regionais, se você quer desenvolver aquela região específica e o mercado de capital daquela região não é tão grande, o FCO, que é a ideia, na verdade, de transferir recursos públicos para financiamentos de longo prazo, pode viabilizar grandes obras que geram impactos econômicos, sociais, que não seriam viáveis de outra forma. Mas o especialista faz um alerta. Como o controlador é a União, então um grupo político no poder naquele momento pode aparelhar o Banco do Brasil, né, colocar os seus apadrinhados em vez de executivos qualificados, para então desviar os recursos do banco, que é um dos maiores bancos da América Latina, para ou os fins ilícitos ou para projetos que não são tão interessantes. Há 20 anos, esta empresa tem ajudado a desenvolver projetos de viabilidade econômica e financeira para quem deseja um financiamento, já que é exigência dos bancos para a liberação do crédito. O proprietário explica que é preciso preencher alguns pré-requisitos para aumentar as chances do pedido de empréstimo ser bem-sucedido. Garantia real, contrapartida de recurso próprio, você precisa ter o que a gente chama de nome limpo, né?
e ter um pouquinho de conhecimento na área. Bom, quando um cliente ele procura a gente primeira coisa que a gente faz é enviar um checklist preliminar, para exatamente, a partir da demanda dele, a gente ver em que tipo de linha de crédito ele pode ser enquadrado, vamos dizer. No caso do cliente no Centro-Oeste, e que tem conta no Banco do Brasil ou pretende abrir conta no Banco do Brasil, a melhor linha de crédito é o FCO, que é a mais barata, tá? Então, em termos de taxa de juros. E são financiamentos como esses que têm ajudado empresários brasileiros a abrirem seus negócios ou expandirem suas marcas. A Caroline é empresária e ela começou muito cedo, com 16 anos, já trabalha há 13 anos, né, Carol? Sim. Conta pra gente um pouquinho como tudo começou. Eu comecei de uma forma bem intuitiva, então nem era como um negócio, eu comecei fazendo vestidos pra mim. E aí esses vestidos faziam sucesso, então eu fazia um pra mim e um pra venda. E aí quem perguntava, quem elogiava, a amiga que gostava, eu ia lá e vendia o outro que eu tinha feito pra venda. O meu primeiro ponto de vendas foi na minha casa, eu anunciava pelas redes sociais da época, né? E eu atendia as pessoas dentro da minha casa e depois eu fui evoluindo para eventos na minha cidade, que sempre tinham eventos pontuais nos fins de semana. E depois fui evoluir para a primeira loja. Um ano depois eu montei a segunda loja e aí chegou o momento em que eu queria abrir fora de Brasília, fora do DF. Aí foi quando eu procurei um banco público para fazer um financiamento. Mas não foi tão simples, né? Não, é um pouco mais... Porque demora muito, né? E é super burocrático. Mas eu consegui e trouxe bons resultados para a empresa. A gente, mesmo pagando juros, comemora, né? E no próximo bloco nós vamos falar sobre o papel da Caixa na aquisição da casa própria. É daqui a pouco. Até já! O Brasil tem um déficit de mais de 7 milhões de moradias, segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas. A maioria desse déficit habitacional se concentra hoje no estado de São Paulo e é ocasionado por famílias que têm grande parte da renda comprometida com o pagamento de aluguel. As habitações precárias correspondem a quase 943 mil. O déficit habitacional se refere à necessidade física de novas moradias para a solução de problemas sociais e específicos de habitação. A melhor maneira de impulsionar as políticas públicas habitacionais é fornecendo mais crédito. E aí há um ponto bem importante. Nós temos mais da metade dos municípios brasileiros, quando eu falo em política pública habitacional, obviamente que eu estou incluindo também a infraestrutura e o saneamento básico. É praticamente impensável se entregar uma casa construída sem uma fossa séptica com um sistema de tratamento de esgoto. E para isso existe a política habitacional, que deve ser acoplada também de uma política de saneamento básico. Há orçamento para tudo isso, para cobrir o déficit habitacional? Não. Então nós temos que pensar também em soluções acopladas à própria iniciativa privada. Como? Parcerias público-privadas. Hoje, quase todos os bancos de varejo têm programas de financiamento de habitação. Mas a Caixa, historicamente falando, tem um programa de financiamento de habitação muito forte e durante muito tempo praticou os melhores juros. A Caixa Econômica Federal é hoje o maior agente financeiro de habitação. Ela detém aproximadamente 70% do mercado imobiliário. Esses tipos de programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, são importantes para impulsionar o desenvolvimento do país. O impacto para a economia é suficientemente claro. Por quê? Porque gera emprego, além do que também proporciona à população desabitada uma condição digna que a Constituição Federal assim lhe resguarda, que é a habitação. Eu diria que a Caixa hoje está bem próxima do povo brasileiro, tanto na execução dos programas, como no próprio desenvolvimento econômico, através do crédito, principalmente o core business da Caixa, que é o crédito habitacional. A Caixa Econômica está na vida, no cotidiano do trabalhador brasileiro. O dinheiro destinado ao financiamento vem do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e também da poupança. A Caixa Econômica tem muito cuidado de que, ao emprestar, ela buscar receber também, ou seja, ela pega o dinheiro
do trabalhador brasileiro do FGTS, nós pegamos esse dinheiro, aplicamos na habitação, ou seja, captamos de um lado, emprestamos, mas nós temos que receber. Então nós cobramos para que a inadimplência seja pequena, e hoje é menos de 2%, para que outras famílias também possam financiar suas casas. Com o objetivo de melhorar a qualidade habitacional das moradias brasileiras e condições de saúde da população urbana e rural, os bancos públicos investem também na melhoria dos serviços de saneamento básico. Existem estados, inclusive capitais brasileiras, em que quase 90% da população, algumas capitais do norte, não possuem um sistema de saneamento básico. Com o sistema de saneamento básico acoplado a uma política habitacional justa, digna, se diminui também problemas relacionados à saúde. E são programas como esses que têm transformado a vida de milhões de brasileiros. Com o aumento no valor do aluguel, muitas famílias recorrem aos programas habitacionais do governo, na esperança de serem contempladas com a casa própria. Só em 2017 foram mais de 29 bilhões de reais destinados aos financiamentos contratados por meio do programa Minha Casa Minha Vida, operado pela Caixa Econômica Federal. O José Borges é um dos mais de 300 mil contemplados pelo programa. Há 11 anos, morando de aluguel aqui no Distrito Federal, ele gastava R$ 1.500 por mês. Hoje, com o sonho de ter a casa própria realizado, esse custo reduziu para menos da metade do valor gasto com moradia. A gente vivia de aluguel há muitos anos, pagando um valor que a gente nunca teria de volta. Hoje não, a gente tem uma prestação bem mais em conta. A gente paga um condomínio com água inclusa e a gente está dentro do que é nosso. Hoje já são, só no Minha Casa Minha Vida, que é um dos principais programas no mundo hoje para o setor imobiliário, mais de 5 milhões e 300 mil unidades habitacionais contratadas, quase 4 milhões de unidades habitacionais entregues. O sonho do José levou 5 anos para sair do papel. Ele conta que o mais difícil e oneroso não foi o financiamento, mas a entrega da documentação exigida. Ficamos de 2011 a 2016 só na expectativa. Para a gente que tem baixa renda, que trabalha no limite, de fato foi bem oneroso e bem dispendioso. A exemplo, as certidões dos novos cartórios, ficou um absurdo, né? O programa Minha Casa Minha Vida subsidia a aquisição da casa ou apartamento próprio para famílias com renda até R$ 1.800 e facilita as condições de acesso ao imóvel para famílias com renda até R$ 7.000. Sem a existência de um banco público, não se faz possível o comprometimento com a política pública de habitação. A Caixa Econômica Federal, como banco público, adentra em locais onde a iniciativa privada não entra. O meu sonho foi realizado. Eu vim de Minas do interior. Conheci energia elétrica, eu já era adulto, né? E água encanada também. Hoje eu moro em Brasília, o Distrito Federal, a capital do país, né? E eu tenho o meu imóvel. No Eu Fiscalizo Entrevista, nós vamos conversar com o Mário Teodoro. Ele é economista e doutor em Ciências Econômicas da Universidade de Sorbonne, na França. Muito obrigada por aceitar participar desse bate-papo, Mário. Prazer todo meu, Maju. Para começar, eu queria que você explicasse para a gente, por favor, qual é o papel dos bancos públicos para a economia brasileira. Bom, para a economia como um todo, o banco público, na verdade, ele supre, ou deveria suprir, algumas lacunas deixadas pelo sistema financeiro dos bancos comerciais. Esses bancos têm um pouco esse condão de trabalhar nas áreas ou nos locais da economia onde a atividade econômica não é propriamente rentável. Agora, Mário, de onde vêm os recursos desses bancos? Nós temos no Brasil um clássico banco de desenvolvimento, que é o BNDES, né, que tem, além de recursos do Tesouro, que são colocados lá em função do interesse do governo em fomentar tal ou qual área, tem também alguns recursos constitucionais, como é o caso do recurso do PIS/PASEP. Esse recurso, na verdade, é um crédito rotativo, né? Ele não é dado para as empresas, ele é emprestado de uma forma subsidiada para que a empresa tenha condição de exercer atividade econômica com retorno, e esse retorno volta para o banco e assim é feito.
Caixa Econômica, por exemplo, já é um outro sistema, né? Porque a Caixa Econômica trabalha muito com recursos do FGTS. E Banco do Brasil, que na verdade hoje em dia nós nem podemos falar especificamente de um banco público. O Banco do Brasil sempre teve um papel muito importante, inclusive ele, até 1967, antes da reforma do governo Castelo, ele exerceu papel de autoridade monetária. Hoje ele já é um banco mais ligado aos bancos comerciais. Mário, a gente pode dizer que esses financiamentos são a melhor forma de promover o desenvolvimento do país? Esses bancos, principalmente o BNDES, eles fazem, às vezes, do próprio banco comercial, quando ele empresta juros, entre aspas, juros factíveis. Né? Então, por exemplo, uma empresa brasileira que queira concorrer no mercado internacional, se ela pegar um empréstimo do sistema bancário tradicional, o juro é tão alto que ela vai perder competitividade lá fora. Esse crédito, ele sempre foi muito aberto para as grandes empresas. Agora, de uns anos para cá, o BNDES começou a abrir algumas carteiras para pequenas e médias empresas. Os bancos comerciais, que o cidadão comum, ele hoje, infelizmente, ainda vai, se ele quiser captar recursos no sistema financeiro, ele vai pagar juros proibitivos. Mário, como é possível incentivar o desenvolvimento econômico sem esquecer o aspecto social? Não existe desenvolvimento econômico sem o desenvolvimento social. A economia ela tem que estar atrelada ao social, sem o que você vai criar nichos de modernidade, mas você não cria um país desenvolvido. Os países que acabaram com a sua pobreza e com a sua miséria, eles fizeram pelo menos 3 deveres de casa. O primeiro foi você ter uma política tributária que tributa dos que têm mais para repassar em políticas públicas para os que têm menos. A segunda coisa é você ter você ter Estado Social. Estado Social significa você ter um colchão de políticas públicas para acabar ou para mitigar os efeitos de miséria e pobreza. E a terceira coisa, o terceiro ponto que os outros países fizeram, que a gente tem que aprender, são as reformas, né? Para você desconcentrar a reforma, principalmente reforma agrária e reforma urbana. E quem é que fiscaliza a aplicação desses recursos? O grande fiscalizador é o próprio governo federal, né? Que é quem rege, né? Você tem conselhos, você tem isso tudo. Agora, de fato, como o grande fiscalizador do governo, o TCU também pode ter uma função importante aí, né? Então vamos aproveitar para falar sobre o papel do TCU? O fato de você ter um Tribunal de Contas ligado ao Poder Legislativo, que assessora esse Poder Legislativo, que faz com que esse Poder Legislativo possa entrar dentro das contas do governo, né? Para que essas contas sejam olhadas, para que essas contas sejam revistas e principalmente para que essas contas sejam comparadas com as prioridades da nação, é fundamental. E aí, perspectiva para o futuro, a gente pode, de fato, pensar em políticas públicas que garantam o desenvolvimento econômico do país? Nós temos que pensar. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem todas as condições internas de sair de uma situação de desigualdade, miséria e pobreza com as suas próprias forças. Para isso, as instituições têm que funcionar, o Estado tem que funcionar, os bancos têm que funcionar e o TCU tem que fazer a parte dele. Mário, gostaria de te agradecer por aceitar participar desse bate-papo do Eu Fiscalizo Entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. A gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Até já! No Eu Fiscalizo deste mês, nós estamos falando sobre o papel dos bancos públicos como promotores do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Durante o programa, você viu que essas instituições facilitam o acesso ao crédito para empreendedores e habitacional. Você viu ainda que eles são fundamentais nesse processo de inclusão social, mas que é preciso garantir uma fiscalização rigorosa sobre o uso desses recursos e verificar o retorno que eles oferecem à população. Na próxima reportagem, nós vamos ver como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social tem atuado nesse cenário e o trabalho do Tribunal de Contas da União para permitir mais transparência nas informações das operações financeiras.
Fundado em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, se tornou o principal instrumento do governo federal para o financiamento de longo prazo no Brasil. Hoje, o BNDES tem duas grandes áreas de atuação: infraestrutura e incentivo às pequenas, micro e médias empresas. O superintendente de planejamento do BNDES explica a importância de bancos de desenvolvimento para o crescimento econômico do país, assim também como seu impacto social. O mercado tradicional de crédito, ele não é capaz de atuar numa série de segmentos específicos onde, particularmente, projetos podem ter um grande resultado social, né? Por exemplo, num projeto de saneamento, além do objeto do saneamento em si, existe uma consequência para a população, que é, por exemplo, a melhoria da qualidade de vida através da redução de doenças, redução de mortalidade infantil. A expectativa é que entre os anos de 2017 e 2020, os subsídios do BNDES sejam da ordem de 36,1 bilhões de reais. Os recursos, em sua maior parte, são provenientes do Tesouro Nacional, do Fundo de Amparo ao Trabalhador e, até 2009, do Fundo PIS/PASEP. Em 2014, o Tribunal de Contas da União deu início a uma auditoria para cobrar mais transparência nos critérios usados pelo banco para a destinação desses recursos. Foi verificado que realmente o banco, em que pese ele ter algumas informações no seu sítio oficial, né, na internet, mas eram poucas informações, né, e realmente a sociedade cada vez mais clama por transparência, né, e o tribunal, por conta disso, começou a baixar a base de dados do banco, né, de modo a proceder a um trabalho e induzir com esse trabalho ao BNDES, né, por intermédio de determinações, recomendações, para que ele realmente ampliasse, né, a divulgação de suas informações no seu sítio oficial na internet. Na época, o banco impôs algumas restrições à auditoria, alegando sigilos fiscal e bancário dos clientes. O tribunal baixou um acórdão determinando que eles fornecessem para a gente as informações, né, de modo exatamente a de cumprir o nosso papel constitucional. E o banco, por conta do seu entendimento dos sigilos, principalmente o fiscal e o bancário, ele entrou com mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, em 2015, decidiu que realmente o tribunal tem competência, sim, para fiscalizar o banco em sua plenitude. Na questão do sigilo bancário, essa questão da privacidade, ela ganha uma outra dimensão. Porque não é só uma questão de privacidade pessoal ou individual, mas é uma questão de estratégia econômica de empresas, muitas vezes. Então, quando uma empresa, por exemplo, é financiada pelo BNDES, tem um contrato com o BNDES ou com a Caixa Econômica Federal, revelar esse contrato pode ferir a intimidade da empresa no sentido de revelar a estratégia de competição dessa empresa no mercado. E o BNDES procurava, assim, ao entendimento que era técnico, que era jurídico, disponibilizar tudo o que era necessário, respeitando esse entendimento, né? Eu acho que, de alguma forma, a ida ao Supremo, ela pacificou esse entendimento jurídico, e aí o entendimento agora, que é o entendimento conceitual, que eu acho que o banco sempre teve, que a auditoria ela é necessária, ela é bem-vinda, ela agora se coaduna com o entendimento jurídico daquilo que deve ou não ser preservado sob sigilo. No caso dos órgãos de controle, a resposta é nada, né? Então a gente tem hoje assim, uma amplitude total, uma abertura total. O Tribunal de Contas da União e o BNDES vão assinar um acordo de cooperação para facilitar essa troca de informações e efetivar mais ações de transparência. Algumas já estão disponíveis no portal. Hoje, por exemplo, um cidadão que mora num município, por exemplo, em Mato Grosso, um pequeno município, ele pode entrar no sítio do BNDES, no site, colocar o nome do município e ele vai saber exatamente quantos recursos do BNDES foram para aquele município, por exemplo. Então, e a transparência, né, o legal da transparência é porque ela vai fomentar o controle social. A gente tem um portal hoje que é um portal absolutamente amplo nas informações que ele disponibiliza e como se já não bastasse aquilo que já existe, fizemos uma consulta pública, BNDES e TCU, perguntando para a sociedade assim, onde que ainda havia espaço de melhoria. As contribuições chegaram e nesse momento a gente está preparando uma nova versão do nosso portal para ser lançada num evento conjunto com o TCU ainda esse ano, mostrando o seguinte: a prática já é boa, ela já é uma referência nacional e como toda boa prática pode ser melhorada e sempre será. O BNDES é um banco que ele hoje em dia é uma caixa absolutamente transparente, assim.
E essa transparência atende ao que está disposto na Constituição do país. Então, a transparência ela está inserida na nossa ordem constitucional, não só com os dispositivos do artigo 37 da Constituição, que falam sobre a inclusão da participação das pessoas no processo político, mas, na verdade, existe uma disposição específica relacionada à transparência, que é o artigo 5º, inciso 33 da Constituição, que fala que a transparência será a regra, salvo questões de segurança nacional ou de segurança à sociedade ou ao Estado. Quem mais ganha com esse acordo é realmente, entre o BNDES e o TCU, realmente é a população brasileira, que vai dispor de muitas informações, com riqueza de detalhes, exatamente para exercer seu papel, né? E no Brasil nós sabemos que é muito incipiente ainda o controle social, mas tem ganho um papel de importância muito grande nos últimos anos. E ao longo dos anos, o BNDES tem intensificado o suporte aos pequenos, micro e médios empresários, o que tem beneficiado empreendedores como Caroline Bucol, que nós vimos lá na primeira matéria do programa. Há 4 anos, a estilista fez um financiamento bancário com o objetivo de expandir o seu negócio e abrir a 3ª loja de roupas. Toda loja, quando eu vou alugar, tem que deixar um calção bem alto, assim, boa parte do dinheiro eu deixei de calção para o aluguel dessa loja. Eu tive que reformar toda a loja para ter o DNA da marca, eu tive que fazer uma nova coleção para lançar essa marca para o público de São Paulo, né? Eu contratei uma celebridade para estar no dia da inauguração, então foi fracionado o projeto em vários pequenos investimentos para atender esse novo mercado de São Paulo. Carol, e o cartão BNDES, como que você tem usado ele? É um cartão, né, que como se fosse um cartão de crédito, ele tem um limite. Então foi uma forma de financiamento que eu optei, que é muito mais vantajosa, porque você não tem dinheiro parado, correndo juros, né? Você só realmente começa a pagar juros à medida em que você o utiliza. E foi bem interessante essa forma de financiamento. E como isso te ajudou no seu negócio, esse cartão? Então, à época, ela me ajudou a montar a loja, né? Mas à medida que eu vou pagando as prestações do que foi utilizado, ele retorna o crédito. Então, até hoje eu uso esse cartão. Eu compro matéria-prima hoje pelo BNDES. Eu, às vezes, pago fornecedores que são mais de indústrias com esse cartão. Então, até hoje ele tem me auxiliado bastante. O Eu Fiscalizo fica por aqui. Em dezembro, nós vamos falar sobre telecomunicações. Até lá!